A Bíblia, um livro repleto de histórias fascinantes e lições valiosas, menciona 2 reis que foram transformados de maneira surpreendente. O primeiro deles é Nabucodonosor, um monarca que experimentou uma metamorfose extraordinária, passando de rei a animal. A palavra maldição aparece quase 200 vezes na Bíblia, indicando sua relevância e importância nos textos sagrados. Uma dessas maldições caiu sobre Nabucodonosor, cuja história trágica começa com um sonho misterioso e enigmático. Nabucodonosor não era um rei comum. Ele era o monarca mais poderoso de seu tempo, unificando o Império Babilônico e estabelecendo a cidade de Babilônia como uma metrópole inigualável. Esta cidade, protegida por muralhas imponentes e canais profundos, era considerada inexpugnável, um símbolo de poder e segurança. O rei não poupou esforços ou recursos para glorificar sua cidade, construindo os magníficos jardins suspensos para sua esposa e erigindo o templo de Marduk. Este templo abrigava imagens douradas dos deuses pagãos Bel e Ishtar, refletindo a riqueza e opulência da Babilônia sob o reinado de Nabucodonosor. Mas, apesar de sua grandeza e poder, Nabucodonosor possuía uma característica que ameaçava sua soberania, um sonho perturbador que nem seus sábios conseguiam interpretar. Desesperado por respostas, o rei recorreu ao profeta Daniel, conhecido por sua sabedoria e conexão com o divino. O sonho, descrito em detalhes em Daniel 4 versículos 10 a 18, Nova Versão Internacional, apresentava uma árvore majestosa e frutífera, cuja altura alcançava os céus. Esta árvore fornecia alimento para todos e abrigo para os animais, até que um mensageiro celestial ordenou que fosse cortada, deixando apenas o toco. Daniel, inspirado por Deus, revelou a Nabucodonosor que a árvore representava o rei e seu império. O corte da árvore simbolizava a queda iminente do monarca, enquanto o toco indicava que essa humilhação não seria permanente, mas uma forma de mostrar que o Deus de Israel é o verdadeiro soberano. Infelizmente, Nabucodonosor não atendeu aos conselhos de Daniel para mudar seu comportamento arrogante e impiedoso. Um ano depois, o sonho se tornou realidade e o poderoso rei foi expulso de seu palácio, vivendo como um animal até reconhecer e aceitar a soberania divina. A história de Nabucodonosor nos leva a refletir sobre a soberania divina que se estende sobre toda a humanidade, concedendo e retirando poder conforme sua vontade. Daniel 4, versículo 32. O rei, após um período de humilhação e isolamento, reconheceu a supremacia do Altíssimo, louvando e honrando-o como o eterno governante do universo. Durante esse tempo de provação, Nabucodonosor experimentou uma transformação física e espiritual profunda. Seu corpo, antes imponente e regal, tornou-se selvagem e desgrenhado, com cabelos crescendo como penas de águia e unhas transformando-se em garras de pássaros. Daniel 4, versículo 33. Mas ao final desse período de isolamento e reflexão, o rei levantou seus olhos para o céu e sua sanidade foi restaurada. Ele então louvou o Deus Altíssimo, reconhecendo sua eterna soberania e poder. Nabucodonosor foi restaurado ao trono e sua glória e honra foram redobradas, servindo como um testemunho vivo do poder redentor e transformador de Deus. A história de Nabucodonosor serve como um aviso solene contra o orgulho e a arrogância. Provérbios 16, versículos 18 e 19 nos lembra que o orgulho precede a destruição e um espírito altivo, a queda. A verdadeira honra e dignidade vem da humildade e do reconhecimento de nossa dependência de Deus. A narrativa bíblica então nos apresenta outro rei, Acabe, conhecido como o rei mais maligno da Bíblia, 1 Reis 16, versículo 30. Acabe, filho de Onri, praticou o mal aos olhos do Senhor de maneira mais intensa e persistente do que seus predecessores. A maldição sobre Acabe teve início com um evento notável: seu casamento com Jezabel, uma mulher notoriamente má e inimiga do povo de Deus. A união com Jezabel levou Acabe a um caminho de rebelião e idolatria,
afastando-se dos mandamentos divinos e atraindo sobre si e seu reino a ira e o juízo de Deus. Um episódio crucial na vida de Acabe foi sua cobiça pela vinha de Nabote, um homem justo e temente a Deus. Acabe desejava a vinha para transformá-la em um jardim de vegetais, mas Nabote recusou-se a vender ou trocar sua herança, conforme prescrito pela lei de Deus. 1 Reis 21. A recusa de Nabote deixou Acabe frustrado e abatido. Jezabel, vendo o desânimo de seu marido, tramou e executou um plano diabólico para matar Nabote e apoderar-se de sua vinha. Esse ato de violência e injustiça atraiu sobre Acabe uma maldição severa, que afetaria não apenas ele, mas também sua descendência. A história de Nabote, um homem justo e fiel, é um episódio sombrio e instrutivo sobre a ganância e a maldade que podem residir nos corações dos poderosos. Nabote possuía uma vinha preciosa, uma herança de família que ele valorizava profundamente. Acabe, o rei, cobiçou essa vinha para transformá-la em um jardim, mas Nabote recusou-se a ceder sua herança. 1 Reis 21, versículos 1 a 3. Jezabel, a rainha malévola, ao perceber a frustração de seu marido, concebeu um plano nefasto. Ela forjou cartas em nome de Acabe, selando-as com o selo real, e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. As cartas instruíam a realização de um jejum e a acusação falsa de Nabote por blasfêmia contra Deus e o rei, um crime punido com a morte por apedrejamento. 1 Reis 21, versículos 8 a 10. Os homens da cidade, subjugados pela autoridade real, executaram o plano sinistro de Jezabel. Nabote foi falsamente acusado, condenado e apedrejado até a morte, e sua preciosa vinha foi usurpada pelo rei. 1 Reis 21, versículos 12 a 16. Entretanto, o Deus justo e soberano observava esses eventos. Ele enviou o profeta Elias para confrontar Acabe com suas ações malignas. Elias, um homem de fé inabalável e fervoroso zelo pelo Senhor, pronunciou uma maldição sobre Acabe e sua descendência, predizendo a ruína total de sua casa e o desastre que se abateria sobre eles por causa de sua iniquidade. 1 Reis 21, versículos 17 a 24. A maldição também se estendia a Jezabel, que encontraria um fim trágico e humilhante, sendo devorada por cães. A profecia de Elias ressaltava a gravidade do pecado de Acabe e Jezabel e a certeza do juízo divino. Acabe, ao ouvir a terrível profecia, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e jejuou, um sinal de humilhação e arrependimento. Deus, vendo a humildade de Acabe, decidiu adiar o desastre para os dias de seus filhos. 1 Reis 21, versículos 27 a 29. A história de Acabe e Nabote é um aviso solene sobre os perigos do orgulho, da ganância e da injustiça. Ela nos lembra que Deus é o juiz supremo, que vê todas as coisas e traz à luz a verdade, defendendo os inocentes e trazendo juízo sobre os malvados. A trágica história de Acabe e sua família não termina com sua morte. Seu filho Jorão também encontrou um destino violento, como observado pelo comentarista bíblico Adam Clarke. A profecia sobre a família de Acabe foi literalmente cumprida quando Jorão foi morto por uma flecha que atravessou seu coração, e seu corpo foi lançado no campo de Nabote, o Jizreelita, segundo Reis 9, versículo 25. Jezabel, a esposa malévola de Acabe, também encontrou um fim terrível, conforme predito. Quando Jeú, ungido por Eliseu, sucessor de Elias, chegou a Jezreel, Jezabel tentou usar de sua sedução e manipulação. No entanto, Jeú não foi enganado. Amando dele, Jezabel foi lançada de uma janela e seus restos foram deixados para serem devorados por cães, cumprindo a palavra do Senhor proferida por Elias, segundo Reis 9, versículos 30 a 37. A história de Acabe, Jezabel e sua descendência é um poderoso lembrete das consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Acabe, embora fosse rei de Israel, escolheu seguir ídolos e praticar o mal, influenciado por sua esposa Jezabel. Ele levou o povo de Israel ao pecado, ignorando os mandamentos e preceitos de Deus. As lições que podemos extrair dessa história
são profundas e eternas. Primeiramente, Deus é paciente, mas sua justiça é inevitável. Anos após a morte injusta de Nabote, a justiça foi finalmente servida. Deus não é zombado. O que ele declara é verdadeiro e certo, e suas leis são precisas e intencionais. Acabe escolheu ignorar a obediência divinamente ordenada de Nabote e pagou o preço por isso. Em segundo lugar, Deus lida com o mal e a desobediência. Todo mal e rebelião serão eventualmente tratados por Deus, mesmo que não seja imediatamente ou da maneira que esperamos. Deus é a autoridade final, e não há como escapar de seu julgamento justo e reto. A história de Acabe e sua família é um aviso solene para todos nós. Deus é soberano, justo e santo, e ele requer obediência e reverência de seus filhos. Aqueles que escolhem seguir o caminho da rebelião e do pecado, como Acabe e Jezabel, enfrentarão as terríveis consequências de sua iniquidade.